Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Vocês estão bem? Eu continuo não fingindo que eu tô chegando agora, tá? Outro vídeo ficou muito longo, eu tinha muita coisa para falar e ainda tenho. Primeiramente, quero agradecer a amadinha Vitoreto. Você me deu o primeiro coraçãozinho, valeu demais, do canal nesses anos todos. Você acredita nisso? Eu nunca vou esquecer esse coraçãozinho, viu? Gratidão. Não tem essa de que é pouco, tá? É o gesto que não tem preço, não tem valor. A tua consideração, teu reconhecimento, eles são muito bem recebidos. Você é eternamente grata, tá? É o gesto que conta. Esse vídeo não tem tema de nada. Esse vídeo é para falar mais um pouquinho sobre uma postagem, duas postagens na verdade, na aba comunidades, onde uma tá meio que complementando a outra. Eu estive sim muito reflexiva sobre a minha frequência aqui, mas a intenção mesmo era deixar o canal, né? Tem bastante vídeo, são mais de 500 vídeos, né? O canal tá aqui desde 2007. Não vou dizer para vocês que eu já ganhei dinheiro com o canal, nunca. Eu ganhei dinheiro já com o blog. Aliás, eu não tenho um, nem dois, nem três. Eu tenho vários blogs de temas diferentes. Eles me renderam muita monetização já. O canal não. Até hoje não espero nada de monetização do canal. Tanto é que eu fiz questão de configurar os anúncios que precisam estar presente, porque senão vai ficar chegando notificação do YouTube, né, para colocar esses anúncios. Então eu fiz questão de configurar os anúncios apenas ou no início do vídeo ou no final. Eu já poderia estar ganhando alguma coisa com esses anúncios, sim. Se eles fossem intermediários, eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu sou muito honesta com vocês em tudo que eu falo aqui, tá? Os anúncios, eles podem se reverter em ganhos, mas eles atrapalham muito o processo de compreensão, de raciocínio de vocês enquanto vocês ouvem os vídeos. Esses anúncios intermediários, eles criam um corte drástico enquanto vocês estão processando informação. Eu não me interesso por isso. Esses anúncios ajudam a ganhar dinheiro com o canal? Sim. Eu não quero ganhar dinheiro com o canal. Eu quero que vocês compreendam o que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu tenho uma vida offline. Eu tenho como me sustentar no offline. Eu tenho como me dar o luxo de não fazer absolutamente nada. Por exemplo, separando roupas para doação, encontrei uma calça que
uma calça jeans que ela não era adequada para ser doada. Então, eu recortei ela, aproveitei uma parte dela, ó, crochê. Fiz um tapete com a perna da calça jeans que não estava adequada para doação. Eu fico fazendo mantas que eu pretendo doar. Podia ganhar dinheiro com isso? Sim. Eu faço crochê, eu faço tudo tipo que é artesanato que vocês possam imaginar, afinal de contas eu sou artista plástica, né? Eu faço as minhas telas, eu posso até arrumar um emprego. Eu tenho muitas opções, né? Para ganhar algum dinheiro, até como oraculista, eu ganho dinheiro. E nada do que eu faço, a intenção é ficar ganhando dinheiro. Ainda mais porque em tudo que eu faço, eu preciso lidar com pessoas. Eu não gosto de explorar pessoas. Ah, a gente tem que ganhar e tal, sim. Mas com os assuntos que eu lido relacionados a pessoas, eu não tenho um pingo de vontade de explorar. O que eu trago aqui no canal tem muito a ver com isso. Eu não atuo mais como psicanalista, porque eu não vou ficar inventando desculpas para meus analisados viverem deitados no meu divã, enquanto eu ganho dinheiro com o sofrimento deles. Eu ganharia muito bem como psicanalista clínica, muito bem. Mas eu não consigo fazer isso. Vale lembrar um pequeno detalhe que está ali na descrição do meu canal, né? Eu sou hiperempata. Toda vez que a pessoa descreve o sofrimento dela, a dor dela, eu sinto. É isso que me permite ser uma pessoa com uma capacidade além do normal, de compreender o outro. Conseguir, mesmo que seja numa fração de milésimos de segundo, estar dentro de outra pessoa e puxar a carga dela para poder compreendê-la, é complicado, porque você consegue captar toda a dimensão do sofrimento de uma pessoa e tudo que você quer para ela é que ela se cure. E o mais rápido possível. Porque o tempo e a vida não para, né? Então aqui no canal não é diferente. Então, eu deixei lá o número, né? O YouTube não permite que a gente publique alguns prints relacionados ao nosso espaço de criador aqui dentro do canal, né? Mas eu recebi uma notificação de que em 28 dias eu tive mais de 14 mil visualizações. Olhando para cada vídeo não parece, né? Mas
Tem as estatísticas, as análises, né? E tipo, ai, Shimada, como é que você não ganha dinheiro com isso? É porque eu não tô aqui para ganhar dinheiro com isso. Eu não vou ficar colocando anúncio para que o propósito aqui não seja realizado. Vamos convir, né? Esses anúncios são um pé na goiabeira. Você está ouvindo, a tua mente está processando, de repente, puf, vem aquelas propagandas chata. Eu não tenho paciência com isso, eu não tenho paciência não. Tenho paciência com pessoas, com publicidade não, né? Eu tô numa fase da vida, eu já trabalhei tanto na minha vida, vocês não têm noção. Eu sempre coloquei as outras pessoas como prioridade. Eu sempre vivi, trabalhei em função das outras pessoas. E eu cheguei num momento da minha vida em que eu posso ser a minha prioridade e usufruir da minha vida fazendo o que eu quero, vivendo do jeito que eu quero, estando como eu quero e acima de tudo sendo eu, sabe? Então, eu não pensei em deixar o canal por causa de monetização ou visualização. Eu repito, as pessoas que chegam aqui e ficam, as pessoas que assistem os vídeos do começo ao fim, elas estão aqui porque têm que estar. E justamente essas pessoas, elas têm um amor próprio infinito. Elas realmente têm um interesse muito grande por elas mesmas. Tem alguma coisa muito errada quando alguém não encara um vídeo de 1 hora e meia, explicando a importância que cada um tem, o potencial que cada um tem, como cada um pode se curar, se autoconhecer e tudo mais, mas encara uma meia hora de um podcast falando mentiras, bobagens, ou uma simulação de um programa de TV, como se fosse o profissional da emissora, né? É impressionante como tem tanta gente que gasta tempo com vídeos curtos da outra plataforma, como se quisessem entrar no estado de dormência para simplesmente deixar o tempo passar. O tempo, igual energia vital, é roubado de todos nós de todas as formas possíveis, inclusive com as distrações na internet. Esse é o ponto que me pega mais. Eu não gosto de internet. Tanto é que as minhas redes sociais estão abandonadas e não vai demorar muito, eu vou acessar todos eles e vou excluir. Não fiz ainda, porque as minhas senhas ficaram no outro notebook. Eu tenho que recuperar todas as senhas. Mas eu vou deletar tudo. Só vou ficar com o YouTube. Eu uso a internet porque é mais fácil alcançar o maior número de pessoas possíveis do que fazer o trabalho de formiguinha que eu faço no offline. Ao mesmo tempo, não é bom para mim o contato direto constante, que nem eu posso ter pela internet. Tanto é que, por exemplo, as minhas leituras de tarô eu faço
por videochamada. É um modo que eu tenho de me proteger energeticamente, mantendo determinada distância. E aí, Shimada quis deixar o canal porque a vida é tão boa. Ela fica melhor ainda quando a gente esquece que existe internet. Eu já sou uma pessoa que eu não suporto ficar com o celular na mão. O meu celular passou o dia inteiro aqui onde está, no suporte. Eu fui para a loja almoçar com meu filho, eu deixei o celular aqui, no suporte. Eu não saio com o celular. O meu WhatsApp fica conectado no notebook, para mim não ficar com o celular na mão. E a vida, ela está seduzindo o tempo todo, convidando o tempo todo para simplesmente vivê-la. Imagine uma pessoa que sabe fazer de várias coisas um pouco solta nessa vida. O leque de possibilidades, de oportunidades que tem para simplesmente experimentar e viver é tão grande. É que nem o projeto da minha horta. Isso vai ser fantástico. E não, ninguém me diga, você podia filmar e mostrar pra gente. A sensação de realizar aquilo que a gente deseja é tão único, tão pessoal. É um momento de pura entrega a uma realização. Tá, que eu vou ficar me preocupando com o celular gravando algo que preenche a essência. Não faz nada com a vaidade, não faz nada com o ego, não traz validação, não traz aprovação, mas traz uma satisfação interna tão incrível. Não vou filmar eu fazendo a minha horta. Não vou filmar eu fazendo os meus artesanatos de diversas formas, né? Adoro fazer enfeites para o quintal, porque eu tenho a dádiva de receber borboletas, pássaros no meu quintal. Eu gosto de estar desconectada da internet para poder perceber quando os pássaros vêm no meu quintal, sabe? Eu gosto de ver as posições do sol me dizendo qual é o horário do dia. Eu gosto de olhar o céu, as nuvens e saber como vai ser o clima hoje. Eu gosto de bater papo com a minha cachorra, de tentar convencer ela que ela precisa tomar banho. Eu gosto de mexer com as minhas plantinhas, colocar música clássica para elas. É uma felicidade quando até que enfim aparece uma borboleta. Eu quero ter tempo disponível para ficar olhando a borboleta enquanto ela estiver aqui. Ao mesmo tempo,
eu não sei viver sem a doação. E aí, de repente, eu entendo que não é que eu tenha que deixar o canal. Eu tenho um chamado do ventre da minha mãe. Assim que eu aprendi a andar e a falar, o meu trabalho com a espiritualidade começou. Às vezes eu mesma não consigo entender o que é na realidade esse trabalho, porque eu mesma sou uma pessoa tão estranha. Mas eu sei que o simples fato de eu ser eu mesma já é meio caminho andado. Eu nasci para doação. Eu tenho um foco profundo na cura, não apenas minha, mas das outras pessoas. Só que ao mesmo tempo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Eu tenho que ser prioridade, eu tenho que estar bem. A partir do momento que eu quero os outros bem. Eu considero até mesmo as palavras uma doação. O tempo destinado, uma doação. Os micos que eu já paguei aqui, uma doação. Aqui nada tem a intenção de se autopromover, de vender nada, de ganhar nada. Vocês já viram eu fazer propaganda aqui das minhas leituras de tarô, ou das minhas sessões de psicanálise, ou vendendo qualquer um dos meus artesanatos, meus quadros? Não vou fazer isso. E não é porque eu tenho pouca visualização. O assunto aqui é autoconhecimento e como é necessário que todas as pessoas façam o autoconhecimento. É como a meditação, essencial tanto quanto. Eu nunca vou esquecer, pouco depois que eu me casei, o meu ex-marido, ele fazia a faculdade de Química. Tinha uma aula que ele não suportava, era a aula de psicologia. Então, sempre que era preciso fazer algum trabalho, algum texto da aula de psicologia, ele pedia para mim fazer. Para isso, ele sempre me deixava informada de tudo que acontecia nas aulas de psicologia. E uma frase que a professora disse em sala de aula, eu trouxe comigo até hoje, não vou esquecer. Parece boba, mas para quem estuda a mente e o comportamento, não é não. A psicologia, o conhecimento da psicologia é tão necessário quanto língua portuguesa e matemática. Eu ainda iria além. Psicologia, filosofia e sociologia, elas são tão importantes quanto língua portuguesa e matemática. Sem mencionar a história.
capacidade de valorizar a própria história, a capacidade de valorizar a história do todo, onde estamos inseridos. É uma vida estudando pessoas, almas, mentes, comportamentos. É uma vida onde naturalmente eu enxerguei padrões em tudo que é lugar, principalmente nas pessoas. É impossível que eu não tenha consciência da necessidade urgente do ser humano se curar. E para que ele se cure é necessário o autoconhecimento. Só que não é incrível que a maioria das pessoas não querem saber disso. Não querem. Muitas buscam espiritualidade sim, mas os motivos são diversos, mas nenhum deles é o mais importante. Simplesmente a relação com a espiritualidade. Uma pessoa que não tem simplesmente uma relação consigo mesmo vai ter simplesmente uma relação com a espiritualidade? Não. Deixar o canal não é me dar prioridade e nem tampouco egoísmo. Não é nenhum dos dois. É quase ter a certeza de que nessa multidão mundial de indivíduos mundo afora, tão pouquinhos, mas tão pouquinhos, estejam realmente interessados em resgatar quem de fato são, em resgatar a própria inocência. Eu não vou me cansar nunca de ficar rolando a barra no feed do YouTube e observar todos os temas que aparecem ali. Os temas que aparecem no feed são aquele monte de visualização em um curto período de tempo, né? A leitura do algoritmo. O algoritmo entende que esse tipo de assunto as pessoas gostam. Então, vamos destacar. O que quer dizer que muito provavelmente nenhum dos meus vídeos vai aparecer no feed. Mas enfim, eu fico observando que tipo de assunto aparece ali. Que tipo de assunto dá tanta audiência a ponto de, por exemplo, ter assuntos que possuem 1.500 visualizações em minutos, em meia hora, em uma hora, e não é sobre visualização. Quem já está aqui comigo sabe, eu não peço nem curtida, nem para se inscrever, nem comentário. Eu acho isso uma tortura, essa petição. Nossa, eu considero as pessoas pedintes e não vem com essa de a gente tem que fazer o nosso. Não, isso é encher o saco. É encher o saco. Fazer o nosso, é gente pedinte, né?
Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Deixa o seu likezinho, teu coração. Ah, vai tomar banho. Não vou fazer isso. Se vocês estão viciados nisso, se vocês gostam disso, tá. Aqui não vai ter. Eu não vou alimentar vocês com isso. Ainda mais, sabe como eu me sinto tendo meu espaço de criadora aqui no YouTube? É uma ótima analogia para os tempos que eu ia para a igreja. Quando você começa a frequentar uma igreja, você começa a ter determinados cargos, funções, você começa a ver coisa demais. E não é que você se decepciona, você percebe o quanto você estava enganado, né? A intenção da plataforma é te viciar. Esta plataforma e todas as outras têm a mesma intenção, te viciar. Daí, determinados assuntos são tão destacados e aquilo que realmente as pessoas precisam não é. Sabe aquilo que eu falo sobre conexões? Existem as conexões para bem, mas também existem as para o mal. Querendo ou não, todos nós estamos inseridos não apenas na estrutura corrompida da sociedade, como também em tudo o que colabora para essa corrupção e principalmente para o poder oculto. Tem pessoas que estão tão mortas que é incrível que elas fazem vídeos longos contando mentiras, absurdos, e eu fico chocada com a quantidade de visualização. Os produtores de enganos, eles não têm mais consciência, porque eles não estão nem aí se isso vai afetar a mente de alguém. Em que nível aquilo que essa pessoa produz pode prejudicar as outras pessoas? A rede de conexões do bem eu chamo de grande corrente. Cada pessoa é um elo que, conforme vai se conectando elo com elo, vai criando esta corrente. E essa longa corrente, ela é conectada com o papai. E existe uma harmonia, é quase musical, a energia que flui por toda essa corrente. A conexão do mal é como uma teia de aranha. Não, Shimada não vai deixar o canal. Sabe por quê? Porque eu fui muito sincera quando eu disse, se tivesse só a Adriana, eu continuaria aqui. Agora não tem só a Adriana. Tem a Adriana, tem a Vitoreto, tem o Gustavo, tem a Stephanie, tem a Catarina, espero que a Beth também.
Tem, tem uma querida que parou de aparecer. Ela tem um canal de meditação que eu amei. Eu espero que ela esteja bem também. Não é mais apenas por uma pessoa. Agora tem mais pessoas. Mas se fosse só uma, já valeria a pena, porque foi por causa de uma que a jornada de autoconhecimento começou. Então, a vontade de desistir disso aqui não é por causa de monetização, de visualização. Tem curtida, por incrível que pareça, mas as minhas curtidas, elas estão configuradas para não aparecer. Não precisa aparecer. Quando aparece, dá a impressão que é uma obrigação para que as pessoas curtam, né? Então, eu não deixo aparecer. É simplesmente assim uma fase de cansaço com uma dose de frustração, porque o que eu faço aqui não é tão relevante quanto qualquer outra porcaria que apareça aqui. Porcaria tem relevância. O trabalho que eu faço com vocês, eu faço na psicanálise, como psicanalista. Eu estou tentando fazer vocês aprenderem a autoanálise e autocura. Para quê? Para que vocês cheguem nesse ponto de perceber como a vida é maravilhosa e como é bom se render a ela ao viver, e como ela tem assim um leque de oportunidades e possibilidades e dá vontade de fazer tudo. E nossa, como um dia é pouco para tudo. A gente vai ter que esperar o quê? Aposentar? Envelhecer? Ficar incapacitado para só então acordar para a dádiva que é estar vivo, né? Mas não, as pessoas querem saber de reality show, de debates sem sentido sobre política, sobre realities, explorar morte, violência, mentira. Nossa, é cada coisa absurda que tem aqui. Eu fico me perguntando, o que se está fazendo com a própria vida? Será que todo mundo acredita que realmente está vivendo? O que se está fazendo com a própria vida, lembrando que essa vida que pulsa em cada um é a própria centelha divina, ou seja, Ele. Ele fez morada em você. E aí? E se Ele não estivesse fazendo morada em você, você não estaria aqui. E aí? O que você está fazendo com o seu viver? Acho que no fundo isso é mais um desabafo do que qualquer outra coisa, né? Porque eu sempre vou sentir uma satisfação em poder ter alguma coisa para contribuir com o próximo. Eu nunca penso assim, é tão pouco que eu... Viu, Vitoreto? O teu coraçãozinho valeu demais. Nunca vai ser pouco. Nunca. Não foi pouco, não. Assim como eu nunca pensei
que nada que eu pudesse oferecer para outra pessoa fosse pouco. A gente não pode ter esse pensamento. Num gesto, há tanto envolvido, há tanto. O olhar está tão limitado, né? Não se, não se vê mais além. Só se enxerga a superfície. Ao mesmo tempo, eu conheço muitas e muitas pessoas que acessam determinados canais com pseudo caminho de evolução, de autoconhecimento, essas coisas. E nada, tudo que se vê ali é uma repetição de tudo que já se sabe, o que está acessível em qualquer biblioteca. Uma encheção de linguiça para segurar as pessoas ali, inclusive na dependência delas, porque se vocês puderem ler um livro bom para ler mesmo, para vocês conseguirem compreender o que estou tentando dizer, é Ensaio sobre a Cegueira de Saramago. Existe uma dependência por uma liderança que não é liderança coisa nenhuma. É apenas alguém que te mantém no mesmo lugar que você está. Mas cria um cenário, cria uma fachada, cria uma máscara que engana bem. E aí utiliza-se, né, essa predisposição em não querer aceitar a verdade. Ninguém quer verdade nenhuma. A verdade dói, e dói mesmo, sabe por quê? Confrontar consigo mesmo dói, não é confortável. A gente tem que encarar muitas coisas de nós mesmos, inclusive o fato de que tudo na nossa vida é escolha nossa. Shimada vai passar mais um tempo refletindo sobre a frequência dela aqui, sim, vai. Uma que Shimada não é perfeita, outra que Shimada é puramente humana, a partir do momento que ela tem um veículo humano, né? Na verdade, eu vou questionar essa coisa que eu tenho, deve ser coisa de mulher isso, né? Eu já vi muitas mulheres com isso que eu tenho. É uma mania de acreditar tanto nas pessoas. Acreditar que as pessoas, não que elas vão mudar. Aqui, pelo menos, não se pede para que ninguém mude. Se pede para que você desperte, se lembre de quem você é, volte a ser você, seja você. E eu acredito tanto no potencial das pessoas, mas ao mesmo tempo, será que elas têm todo esse potencial mesmo? Porque olha para onde o foco das pessoas está voltado. Como é que ninguém enxerga isso? Ninguém enxerga isso. Basta observar o fluxo da multidão, para onde a maioria das pessoas está indo. Eu tenho descalculia, mas eu não preciso entender de números para poder enxergar a dimensão de maioria e minoria. Mesmo que estejam dispersos, eu consigo juntar para ter noção da proporção.
Houve uma época que um povo, ele sofreu com um grande desastre global. Não foi um dilúvio, foi uma grande inundação em vários pontos do planeta que afetou drasticamente a geografia. Esse povo, ele não foi totalmente dizimado porque houve sobreviventes. Aliás, em vários pontos do planeta houveram sobreviventes. Alguns deles se reuniram e formaram aqueles que são apresentados primeiramente na aula de história geral, né? Os egípcios. Eu me pergunto se dessa vez alguém vai sobreviver para dar continuidade à nossa espécie, né? Porque se sobreviver, vai se virar como, né? Se a maioria das pessoas só consegue se mover se for sendo levada no fluxo que a maioria está indo. Ou se houver uma pessoa que dite o que deve, o que não deve, para onde ir, o que é certo, o que é errado, como deve ser feito. Eu disse que ia voltar no domingo, né? Pois é, acho melhor eu pensar caladinha e voltar no domingo. Eu espero que eu volte, né? Não faça que nem domingo passado. Eu acho que eu vou precisar da opinião de vocês nesse tema. Eu nunca vou conseguir compreender algumas coisas nesse mundo, sabe? A guerra é só uma delas. A segunda intenção, o oportunismo, o aproveitador, o saqueador. Eu não vou entender nunca essas coisas. Essas e outras, né? Me façam um favor, fiquem bem. Fiquem bem. Apesar de tudo isso que eu falei, eu tô bem. Estou bem. Tô bem. Olha que legal. Eu volto. Não vou deixar vocês, não, tá? Beijos na alma.